é extremamente importante para a nossa vida. Você ter uma vida plena, produtiva, com objetivo, exercício físico regular, boa alimentação e tratar as dores agudas adequadamente. Que é um experimento feito com ratos em relação a sono e dor. Quanto mais dor você tem, mais cria conexões relacionadas à sensação dolorosa e esses circuitos vão sendo amplificados. Chega um ponto que 10, 20 anos de dor, muitas vezes as dores se tornam completamente implacáveis. Meu filho tava para nascer, tanto que meu filho nasceu, eu só fui carregar ele no colo quando ele tinha 6 meses de idade. A fibromialgia. O que é fibromialgia? Ela pode danificar o sistema de dor. Então a dor é um sistema que ele é extremamente importante para a gente. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cash, podcast mais humano do Brasil. E hoje trouxemos um convidado que ele vai trazer diversos conteúdos para a gente a respeito da dor. Eu não sei você, mas existe muitas pessoas que sentem muitas dores, desde agudas, crônicas. Então a gente vai entender como a gente pode fazer para a gente superar alguma eventual dor que a gente estiver sentindo, ou até mesmo como a gente entender quando a gente tem uma pessoa próxima da gente e ela às vezes reclama que está com dor, ela está sofrendo com algum problema relacionado à dor, a gente entender também como a gente pode auxiliar de alguma forma. Eu estou aqui com meu grande amigo Fábio Gabriel, nós somos os hosts do Lamparina Cash, mas antes de iniciarmos eu te convido a se inscrever no canal, estamos aqui diariamente, semanalmente, trazendo conteúdos para vocês relacionados ao ser humano. É isso aí, Vitor Mesquita, mais um Lamparina Cash, trazendo reflexões e pessoas tão importantes. Hoje, um especialista, Dr. Carlos Gropper, especialista em medicina física e reabilitação, presidente da Sociedade de Estudos da Dor do DF e fundador do Instituto Brasileiro da Dor, uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é dor crônica e fibromialgia. Bem-vindo ao Lamparina Cash. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. Começamos com um sorriso, mas a pergunta para iniciar toda essa nossa conversa, o que era dor? A dor é uma sensação desagradável que remonta a um sofrimento relacionado a um dano do tecido do corpo real ou potencial, ou uma antecipação de um medo, de um sentimento. O conceito assim, é um pouquinho abrangente, porque ele é bem complexo, porque existem dores de vários tipos, de várias maneiras, mas elas têm como denominador comum a sensação desagradável relacionada a um sofrimento. Até existe a dor crônica e a dor aguda. Qual a diferença de uma dor? Olha, é uma diferença puramente conceitual. Até 3 meses, 90 dias, a gente considera que a dor é aguda. Qualquer dor que dura menos de 3 meses é considerada aguda. A dor crônica, por definição, ela tem mais de 3 meses de evolução. Então a dor aguda ela serve para um mecanismo evolutivo. Por exemplo, se você pisa num prego, sua tendência na hora que pisar no prego, você alivia o pé para você não se machucar. Então assim, se você, por exemplo, pega numa panela quente, tendência é você tirar a mão. Então a dor é um sistema que ele é extremamente importante para a gente. E isso seria a dor aguda. Sim. Porque na dor aguda você tem um problema que tem que ser resolvido ou um dano tem que ser evitado. Se a dor persiste por mais de 3 meses, grosso modo, o que acontece? Essa dor passa a ser uma doença em si, independente do que causou. Vou dar um exemplo. Existe uma deficiência congênita, rara, uma doença genética que a pessoa não sente dor. Ela tem uma mutação genética num dos mecanismos de transmissão de dor. O que acontece? Porque ela morre muito cedo. Porque imagina, sem dor você pode ter uma apendicite e morrer. Você pode pisar num prego, você pode ter uma infecção, você não vai sentir, você não vai ver que ela está na sola do pé. Então a dor realmente, assim, por que o conceito é importante? Ela é extremamente importante para a nossa vida. Só que, se passado um determinado tempo de evolução, ela se torna uma doença em si. E existem alguns fatores da vida moderna que estão fazendo com que a gente cada vez mais tenha uma predisposição a ter dor crônica. Uma delas é o sedentarismo. É a dieta ultraprocessada. São os esportes que a gente fazia antigamente, não faz hoje. O controle remoto, senso lato.
né? Assim, então, assim, a questão da dor, ela tem aumentado de frequência, tem aumentado os custos e tem gerado muito sofrimento para a população. Principalmente as pessoas mais simples, que têm menos recursos e às vezes têm menos informação sobre a questão da dor e quais os cuidados básicos para você minimizar. Vamos dizer assim, então, a dor é como se fosse um amigo que está avisando, ó, presta atenção, que tem alguma coisa que não está normal, que está precisando melhorar. E se a pessoa não se atentar, aí o sujeito virar um problema, né? Vira uma doença em si. Imagina uma campainha. Lembra aquelas campainhas de antigamente? Que são assim, tem... e você aperta e solta, aperta e solta. Sim. Agora imagina uma dor aguda persistente. Você fica apertando a campainha sem parar. Constante. O que vai acontecer? Vai estragar o sistema. O que pode acontecer? Ficar tocando sem parar. Se você apertar assim 1.000, 2.000, 3.000 vezes, uma hora vai dar algum problema no sistema. E é uma das metáforas que a gente usa para falar sobre dor crônica. Se a dor aguda é muito persistente, muito tempo, muito intensa, sem tratamento, ela pode danificar o sistema de dor e transformar a dor numa doença-dor, que é uma coisa mais grave, mais difícil. A doença-dor é a chamada dor crônica, que por definição são 3 meses. Doutor Carlos, outro tipo de dor, digamos assim, de conceito, a fibromialgia. O que é fibromialgia? Fibromialgia, ela entra no conceito de dores difusas. É uma dor generalizada no corpo inteiro. Não quer dizer que vai doer sempre o corpo inteiro, mas a pessoa tem várias dores em várias regiões do corpo, né? Então, o que acontece? Se conhece sobre fibromialgia desde a antiguidade, mas foi ainda na década de 80 que o Colégio Americano de Reumatologia resolveu sistematizar. Então ele criou algumas regiões, uns pontos, critérios diagnósticos, falou, ó, se a pessoa tiver dor em tantos pontos, por mais de 3 meses, não for relacionada a nenhuma doença, a gente tem um diagnóstico chamado fibromialgia. Isso é bom a gente criar esse diagnóstico? Com certeza sim. Por quê? É a partir de critérios objetivos que a gente cria protocolos de pesquisa para saber quais tratamentos funcionam e quais tratamentos não funcionam. Mas, grosso modo, é uma dor difusa. É como se fosse uma sensibilidade no corpo inteiro. É como a campainha estivesse tocando sem parar. Então, assim, para nós, encostar no nosso braço é simplesmente encostar no nosso braço, é tato. Para o paciente de fibromialgia, às vezes uma pressão pequena, ela é sentida como dor. Então, assim, o limiar do estímulo é diferente. Então, um pequeno estímulo que para nós não seria nada, para uma pessoa de fibromialgia é dor. E isso tem, assim, uma predisposição genética, mas também está muito ligado a hábitos de vida. Então, a fibromialgia é um tipo de dor difusa, muito comum e que causa muita incapacidade no mundo inteiro. E quando você fala, né, danificar o sistema de dor, seria, no caso, cerebral? O sistema de dor, ele engloba o cérebro, sim. Mas o sistema de dor é desde o receptor periférico, passando pelos nervos, chegando na medula e indo para algumas estruturas cerebrais. Primeiro, o tálamo. O tálamo é um grande distribuidor, é um relé. Então, do tálamo, ele vai para as outras regiões do cérebro. Então, assim, a gente tem a região do sistema límbico, né, onde a gente tem a questão da característica humana, da dor, daquela emoção relacionada à dor. A gente tem o córtex cerebral, que é relacionado à noção consciente da dor. Então, assim, esses circuitos entre tálamo, córtex, sistema límbico, emoções, é um sistema que é muito importante, faz parte de uma matriz dolorosa, chama neuromatrix, matriz dolorosa. E aí, com o passar do tempo, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 3 anos, a tendência dessa matriz é se reforçar. E cada vez mais o limiar de dor abaixa. E a dor vai se tornando teoricamente mais forte. Vou fazer uma comparação que é muito interessante, gente. Vocês já viram uma pessoa que teve um derrame, não? Sim. Viram? Aí ela fica com o braço paralisado. Ela não faz fisioterapia, os movimentos do braço tendem a voltar. O que é isso, basicamente, que acontece no cérebro? Os movimentos geram estímulos na região e novas conexões são feitas. Isso faz com que a pessoa ganhe movimento. Um pianista, por exemplo. O pianista, desde pequeno, o que ele trabalha? Córtex motor fino, junto com córtex auditivo, muito treinamento. O que acontece? Mais conexões entre área
auditiva, motora fina. Só que isso acontece pro mal também. Quanto mais dor você tem, mais cria conexões relacionadas à sensação dolorosa e esses circuitos vão sendo amplificados. Chega um ponto que 10, 20 anos de dor, muitas vezes as dores se tornam completamente intratáveis. Então, como existem várias doenças intratáveis, como pessoas que ficam acamadas, doenças de câncer, doenças neoplásicas, também existem dores intratáveis. E é muito difícil, às vezes, como é uma coisa subjetiva, a gente filtrar. Olha, essa dor, claro que a gente não está julgando. Sim. A dor é única e individual e cada um sabe o que sente. Mas, assim, alguns tipos de dores a pessoa consegue ainda produzir, ter uma vida plena, consegue ter um relacionamento, uma vida familiar. Algumas a pessoa não sai da cama mais. Então, assim, isso gera um estresse psicológico secundário enorme, que muitas vezes confundem e falam, não, o problema é psicológico que causou a dor. Não, não é isso. A gente não tem um problema psicológico, ó, isso causa dor. A gente não tem uma documentação disso, a gente tem o contrário. Uma pessoa tem tanta dor e tanta dificuldade na vida dela como um todo, que ela acaba tendo problemas secundários. A família que não aguenta mais, que ela só reclama. Ela às vezes não consegue fazer as tarefas de casa, quando é pessoa mais simples, mulher é complicado. Sabe, às vezes a posição, ela não consegue ter uma relação sexual saudável, porque ela não consegue se concentrar por causa da dor. Então, assim, gera muitos e muitos problemas secundários. As pessoas geralmente perdem condição financeira, por quê? Porque ela não consegue parar no emprego, ela não consegue produzir tão plenamente como ela conseguiria. Então, criatividade, a questão da atenção, tudo pode ser embotado pelos circuitos que roubam cérebro. A dor rouba cérebro. Existem vários tipos de dores, mas existe como evitar ou prevenir a dor num conceito macro, digamos assim? Tem. Assim, o que a gente sabe é que para você prevenir uma dor crônica, primeiro, tratar as dores agudas adequadamente, rápido. Segunda coisa, atividade física regular, manter o corpo ativo, tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios resistivos, principalmente exercícios de resistência. Alimentação adequada, quantidades adequadas de proteína por dia, evitar carboidratos simples, evitar açúcares simples. Uhum. Assim, ter uma questão de uma vida produtiva com foco objetivo. Por que acontece? A dor, às vezes, chega a um ponto na pessoa que ela se torna o centro da vida da pessoa. A pessoa se torna a própria dor. É o ponto máximo da vida da pessoa. Quando chega isso, a gente tem um nome para isso, chama catastrofização. É um fenômeno que acontece, que é natural, e muitas pessoas têm dores graves. Tudo da vida delas gira em torno disso. Então, essa é a prevenção. Você ter uma vida plena, produtiva, com objetivos, exercício físico regular, boa alimentação e tratar as dores agudas adequadamente. Eu estava ali no meio da pandemia, eu estava com o meu trabalho muito bom. Minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Assim, trabalhando pra caramba, tudo certo. E aí eu tive uma crise de hérnia de disco, assim, de um nível assim, que eu nunca imaginei que ia ter. Eu sentia choque. E aí eu comecei a fazer diversos tratamentos. Aí, você falou do centro, que a dor vira o centro, né? Da vida. E aí ela foi tomando conta, eu deixei de trabalhar, eu deixei de conseguir conversar com qualquer pessoa, porque eu tinha que ficar deitado. Eu comecei a ficar... Não conseguia nem ir no banheiro. Eu ficava às vezes 3, 4 dias sem fazer cocô, porque eu não conseguia sentar. Aí eu comecei a sentir, acho que minha vida agora vai ser desse jeito. Pra sempre vai ser assim. Aí eu comecei a raciocinar a minha vida toda assim, não, agora eu vou ter que fazer isso. Tanto que eu troquei de carro, comprei um carro automático, eu não conseguia pisar na embreagem. Já pensando nisso. Na verdade, que se eu tivesse dirigido, eu tinha que ter um carro que fosse automático na época. O meu carro não era. Aí quando eu vi que eu estava organizando a minha vida para aquela situação, eu falei, não tá certo. Na época eu estava com 30 anos, pessoa nova. Meu filho estava para nascer. Tanto que meu filho nasceu, eu só fui carregar ele no colo quando ele tinha 6 meses de idade. Eu não conseguia nem segurar um recém-nascido. Quando eu vi que tudo estava no centro,
a dor tava sempre no centro de todas as coisas. Eu falei, cara, não tem como viver desse jeito. Eu tenho que dar um jeito de resolver. E aí fui diversos tratamentos e assim, eu tive sorte que eu tive o apoio de muitas pessoas. Até em casa o pessoal entendia de alguma forma, mas assim, às vezes a dor era tão intensa que a pessoa falava, não é possível que você está sentindo tanta dor assim, né? E aí eu fiquei 2 anos e meio sentindo essa dor assim, né? E aí o que me fez, que é esse assunto que eu quero trazer, o que me fez eu sair daquela crise mais forte foi a meditação. Se eu tava com a dor 10, toda consulta que eu ia com o médico, como é que tá a dor hoje? Eu falei, ele de 0 a 10. Eu falei, tipo, tá 11, eu acho. Era sempre essa a resposta. Aí quando eu comecei a meditar, ali de 10, caía para 9,5. De 10, porque assim, quando a pessoa sente dor, ela consegue fazer um raciocínio lógico de 1, 2, 3, 4 até 10, assim, tranquilamente. Não, isso aqui tá 10 hoje. Não, hoje tá 8. Porque o nível é tão grande, né? E aí eu meditava ali 15, 20 minutos, aí a sensação diminuía de dor. E eu comecei, depois de uns 6 meses, não tinha mais dor. Lógico que assim, eu tava fazendo hidroterapia, fisioterapia, eu tava fazendo caminhada, eu tava fazendo acupuntura, eu tava fazendo massagem, tudo que imaginar. Eu ficava 10 horas por semana só fazendo alguma coisa relacionada. E além disso, tomando remédio. Eu cheguei a tomar 8 tramais por dia. Assim, o médico falou, cara, se tiver com muito, pode tomar. 8 é a dose máxima, a gente usa mais que isso. Exatamente. A cada 3 horas. Porque eu não conseguia nem dormir. Aí, a cada 3 horas... Você fez um tratamento multimodal, né? Você associou várias técnicas. E é isso que é preconizado hoje. É a gente ter várias técnicas diferentes usadas em conjunto, visando o benefício, né? A questão da meditação, existe prova que meditação ajuda sim, né? Inclusive meditações, às vezes, que a pessoa assim, aprende sozinho. O mindfulness é um tipo de meditação que a pessoa pode aprender sozinha e cada vez ela fica melhor em desfocar a questão da dor. Porque da mesma maneira que a dor vira o centro da vida, uma das ideias da meditação é a gente desfocar da dor. Por exemplo, assim, classicamente nos livros, né, vocês conhecem os opioides, né, os derivados do ópio, né? Uhum. Assim, os livros mais antigos falavam uma coisa muito interessante, que o opioide, assim, ele não é um remédio que acaba completamente com a dor. Ele é um remédio que ele muda a percepção da pessoa sobre a dor. É como se você tirasse a dor e fizesse carinho nela aqui do lado. Ou seja, a dor existe, mas ela não tem o mesmo impacto de sofrimento em você. É um dos efeitos dele, sabe? Então é uma coisa extremamente complexa. Você vê aqueles faquirs, por exemplo, eles conseguiam ficar naquelas camas de prego e aquilo ali, elas conseguiam modular o sistema de dor para elas conseguirem. Então, dependendo da época, da cultura, a dor era percebida de uma maneira muito diferente, né? E assim, a dor tem um aspecto humano muito interessante, porque ela varia muito das experiências pessoais que você já teve. Uma pessoa, por exemplo, que teve um avô que morreu de um câncer abdominal e começou a sentir dor na barriga. E depois se viu, ele começou a emagrecer e depois morreu. Uma pessoa, depois de 30, 40 anos que começa a sentir, ela faz um vínculo inconsciente e começa a achar que aquilo ali vai ser a causa da morte. Então, assim, ela sente aquilo como uma coisa que ameaça a vida. Ou seja, mesmo sendo uma dor, se pudesse medir a intensidade 3, aquilo ali para a pessoa representa muito mais. Existe um viés da história pessoal do paciente, sabe? Então é extremamente complexo. Você tem um exemplo muito interessante, que você fez um tratamento multimodal, o que a gente fala isso com o pessoal hoje é isso, ou seja, você tem uma dor aguda, uma hernia de disco. Lembra da questão dos 3 meses? Quanto mais rápido chegar nos 3 meses, pior. Quanto tempo mais passado os 3 meses, mais vai cronificando. Então qual que é a ideia? É usar várias técnicas, inclusive medicações,
para a gente poder ver se a gente deixa ela no mínimo possível, por menos tempo possível, para a gente não encher um copo. Por exemplo, vamos supor, a dor, a gente vai enchendo o copo, chega uma hora que chega no final, ela transborda, a gente teria dor crônica. É outra maneira da gente interpretar. Então, assim, você fez um tratamento, foi muito bem orientado, pelo jeito. Caminhada, que é o exercício físico possível, às vezes não é disso, né? Fisioterapia, deve ter tido uma boa alimentação, porque você é magro, né? Assim, fez meditação, usou a medicação corretamente, não passou da dose máxima, que você falou, cheguei a usar até 400 miligramas, ou seja, a gente sabe que é a dose máxima. Então você foi muito bem orientado, mas nem todo mundo tem essa sorte de ter pessoas assim que tenham um conhecimento mais moderno da dor, do tratamento multimodal. Assim, claro, tem horas que a cirurgia é inevitável e urgente, mas isso não é a regra, é a exceção. Então, hoje em dia, em termos de fazer cirurgia para uma hérnia aguda, não é comum. É muito menos comum. Existem as indicações muito precisas. Mas, na maioria das vezes, as hérnias, em 2 meses, 3 meses, elas retraem. E elas melhoram até sozinhas. Qual é a importância do sono dentro da pessoa, vamos dizer assim? Se ela não estiver sentindo dor, para ela prevenir dores, eu vou ou te ao dar, mesmo tempo num tratamento. Vou te falar do experimento que é muito interessante, que é um experimento feito com ratos em relação a sono e dor. Então tem um experimento biológico que eles fazem que tem uma espécie de uma presilha que mede pressão que você coloca na patinha do rato. Então ela vai apertando aos poucos. Quando o rato puxa a patinha, é que a dor dele chegou naquele limiar, a gente mede isso, né? Se você privar o rato de 24 horas de sono, você tem uma hiperalgesia, um aumento da dor significativo por pelo menos 72 horas. Então a gente infere que qualquer alteração de sono pode piorar a dor. Agora imagina alguém que está cronicamente sem dormir. A gente deu o experimento do rato, que é o experimento objetivo, a gente pode inferir várias coisas em relação a isso. Durante o sono, o ciclo de sono, a gente produz um monte de neurotransmissor. Alguns deles são muito relacionados à homeostase cerebral e analgesia. Recuperação muscular, liberação de hormônio, liberação de GH à noite para recuperação do tecido muscular que foi lesado durante o dia. Então, assim, o sono é uma das principais coisas de dor. Principais. A gente vê, às vezes, nos hospitais, quando chamam a gente para dores intratáveis, que assim, o oncologista chama a gente para ajudar a tratar a dor, os especialistas de dor. Então, geralmente, é uma dor mais grave, que o oncologista já tem uma noção muito grande, ele trata dor oncológica. Então, quando ele chama, a gente fala, não, é grave. Uma das principais causas da dor ser refratária é que o paciente não está dormindo. Então, às vezes, você chega na dose máxima de morfina, o paciente não melhora. Na hora que você recupera o sono, 2, 3 dias, aí uma dose até menor começa a fazer efeito. A gente conhece todos os meandros disso? Não. Mas a gente tem uma boa noção dos mecanismos relacionados à dor, analgesia, os mecanismos de sono em cada fase que fazem com que haja analgesia. Então, dependendo da fase, você tem liberação de substâncias que ajudam na homeostase do sistema sensorial. Carlos, o senhor falou uma coisa no início da nossa conversa que me chamou a atenção. Existe uma doença chamada dor? É assim, quando ela passa de 3 meses, a gente pode se considerá-la como dor-doença. Sabe? Assim, é uma síndrome da dor crônica, ou seja, é uma doença chamada dor. Como às vezes você tem, por exemplo, uma alteração do sistema imunológico pelo vírus HIV, AIDS, você tem uma doença do sistema doloroso, que faz com que a pessoa, aquela campainha dispare sem parar. Aquele saudável é aquele que não se sente dor nenhuma, digamos assim. Mas a dor é um sentimento que acompanha os seres humanos, né? Foi bom, muito bom aqui o entendimento, a compreensão e o esclarecimento da parte do doutor, expert no assunto. Obrigado. Foi muito bom, né, Vitor, essa conversa aqui e poder também levar ao nosso público, as pessoas que nos acompanham. Hoje o Lamparina, muitas pessoas do Brasil nos acompanham, além daqui do DF, né? Então é uma oportunidade também das pessoas conhecerem um pouco mais elementos do ser humano, digamos assim. A dor é uma delas. Né? Exatamente. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui sentado com você,
tendo essa conversa, né? Tão instrutivo no sentido de que a gente está produzindo isso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, para você que assistiu o nosso episódio, se você sente dor e conhece outras pessoas que também sentem, compartilhe com eles, ou se você convive com alguém que está precisando tratar alguma dor, alguma coisa, também compartilhe com eles. E comenta aqui o que você achou desse episódio. A gente está aqui semanalmente e já se inscrevam no nosso canal também. Agradeço muito a oportunidade, viu, gente? Precisando, a gente está à disposição. É isso aí, com o Dr. Carlos aqui, mais uma oportunidade do Lamparina Cast, mais um episódio super especial para você, pra gente. O Lamparina Cast aí chegando na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, a oportunidade de estar nos acompanhando. Então, mais um episódio super especial. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.